Olá, bom dia. Me chamo Douglas Diniz, sou repórter Sem Fronteiras. Está no ar o podcast Debate Info-Revolução. Ela é servidora pública do município de Belém, da Associação das Servidoras e dos Servidores do Hospital Humberto Maradei, mais conhecido como PSM do Guamá, membro do Comando de Greve da Saúde Municipal de Belém. Eu converso hoje com a servidora Karina Lopes. Bom dia, Karina. Bom dia, Douglas. Tudo Obrigada bom? por esse convite. Tudo bem. Tudo bem, tudo na luta, né? Enquanto lutamos, enquanto temos forças para lutar, está tudo bem. Karina, tenta falar um pouquinho mais próximo, para que a gente possa te escutar e todo mundo possa te escutar. Isso. Karina, hoje vocês estão numa atividade aí no Hospital da Mulher, não é isso? No espaço que atende as mulheres da cidade de Belém. Antes de a gente falar sobre a situação aí do espaço, esse espaço da mulher, vocês estão em greve há quantos dias, mais ou menos? Fala para a gente. Bom, nós da saúde estamos em greve desde o dia 5 de fevereiro. Tá? Em 19 de janeiro, tivemos nossa assembleia, aprovamos o estado de greve para construir, para termos oportunidade de construir essa greve necessária, mas nos somamos às ações executadas desde o dia 19 de janeiro, portanto, aproximadamente 50 dias estamos em atividades de greve. Mas a saúde deflagrou a greve da saúde no dia 5 de fevereiro. Hoje estamos hoje são 10 dias. Então, nós temos já 30 dias, mais de 30 dias. Mais de 30 dias de greve. Aí também queria fazer um apontamento. Aqui é uma casa especializada. É a Casa da Mulher, tá? É um espaço de saúde que cuida da vida das mulheres de Belém. Tá? É um serviço especializado, fundamental, inclusive, porque além de fazer diagnósticos, né, de CA, Querida, cervicos, tenta falar um pouquinho mais próximo. Tenta falar um pouquinho mais próximo da interrupção, está oscilando a aqui, internet. Isso. pronto, aqui a Casa da Mulher é um espaço que nós trabalhamos a saúde feminina, tá? Com vistas a identificar e diagnosticar de forma precoce, tá? Os cânceres que afetam as mulheres, né? Em grande parte aqui no nosso país, o CA de mama. Tá? Então, essa casa especializada, além de ter essa característica de contribuir no precoce, também é fundamental para a formulação de políticas públicas. Justifica, né? Então, nós sabemos que para o fazer de políticas públicas, não pode ser qualquer segmento, mas no nosso caso, nós mulheres, precisamos ter números, precisamos da estatística, no caso da mulher, para também ter esse papel. Então, aqui, psicologia, aqui tem laboratórios, né, que fazem a biópsia, examinamento do material de biópsia, né? Nós temos a mamografia, mas infelizmente nós temos tido muita dificuldade de fazer o atendimento, né, nesse espaço, porque ele tem sido muito sucateado. Temos uma amostra, por exemplo, mas não temos insumo, não temos a película, né? Reduzir o número de quadros de médicos e médicas de 4 para apenas 1. Então, déficit de pessoal também. E o governo do município, né, o governo de João Barbalho, colocou também esse espaço junto com a Casa do Idoso, com o CIVI, com o Centro Médico Odontológico, SEMI, no mesmo edital para entregar a organizações sociais para fazer essa ação. Portanto, Belém só perde. E aí essa greve, por isso eu preciso frisar, né? Ela é uma greve que vise a não retirar direitos das servidoras e dos servidores de Belém. Mas, no mesmo desejo, ela exige que a população
de Belém, de ter, por exemplo, saúde, tenha direito à saúde, né? Que ela seja transformada em uma mercadoria, como é o objetivo aí da gestão. Tá? Então, a greve, ela defende o funcionalismo, mas ela defende os fins possíveis. Ok, Karina, você nos falou no início da entrevista que a saúde municipal está há 30 dias de greve, né? E nós sabemos que a pauta principal da greve é a revogação da Lei 10.266/26, mais conhecida como pacote de maldades. Como é que está o processo de negociação com a prefeitura? A prefeitura tem negociado com vocês? Qual é a perspectiva? Né? A gente ficou sabendo que vocês apresentaram, junto com a assistência social e educação, uma contraproposta em relação a esse pacote de maldades. Então, fala para a gente como é que está essa situação. Bom, de fato, nós apresentamos uma reformulação desse novo regime jurídico único que afeta todo o funcionalismo de Belém, todas as categorias, tá? Não só a saúde, mas todas as categorias, elas estão nesse arcabouço, né? Essa lei, a 10.266, ela encabeça um pacote de maldade, né? Porque associada a ela, por exemplo, nós da saúde, que não temos um PPCR específico, nós estamos enquadrados numa nova lei de carreira geral do município, né? A Lei 10.278 de 2026. Tá? Essa lei, ela nos obriga, por exemplo, a fazer uma escolha por uma carreira que deixa de ser uma carreira que garante direitos e passa a ser uma carreira que nos impõe a meritocracia. E todo o funcionalismo está enquadrado. Quem não queira ficar, teria que aderir, fazer um termo de não adesão, na verdade. Um termo de não adesão. Tudo isso, nós trabalhamos numa reformulação do novo estatuto, fizemos o protocolo junto ao gabinete do prefeito e estamos aguardando que o prefeito nos chame para essa negociação. Porque, até o momento... Esse protocolo foi quando? Esse protocolo foi quando? Foi no último dia, no finalzinho do mês agora, de fevereiro. Eu não lembro exatamente E a prefeitura ainda a não, data. e a prefeitura não retornou, não marcou nenhuma agenda ainda com vocês. Ainda não. Nós já estamos a 10 de março e a prefeitura ainda não retornou a agenda, tá? Foi no finalzinho de fevereiro. Se não me trai a memória, foi dia 2 de abril, tá? Então, a gente aguarda que a prefeitura se posicione. Da nossa parte, já foi entregue pauta específica, inclusive da saúde, além dessa pauta, que é a nossa pauta geral de greve, né? Junto com a assistência social, a educação. Que é do norte, Douglas. Lá no norte, é uma prefeitura que parece que tem luz, né? Por isso o prefeito é muito rechaçado pela população e apontado não só como o pior prefeito que Belém já teve por conta do tipo de política entreguista que faz, mas também porque não tem a capacidade de se sentar com as categorias, parece que tem medo, sabe? Na saúde, nós somos grande maioria de mulheres. Que vê assim que, poxa, a gente cria filhos, né? E esses filhos a gente tem pessoas que têm um compromisso. E aí vê um prefeito jovem, inclusive, que tem a capacidade de diálogo. Então, está intransigente, manda alguns porta-vozes, né? Alguns porta-vozes que falam grosso, inclusive com o funcionalismo, mas que o funcionalismo sabe que não passa de uma estratégia para esconder, que eles já reconheceram o erro, né? Isso também a saúde entende. E a prefeitura, ela já esqueceu, então, que abriu já algumas mesas de negociação com a educação, já chamou a assistência também, e não tem como fugir da saúde.
A saúde tem crescido no movimento, né? Essa mobilização de hoje, ela é parte de todo um cronograma de mobilizações que seguirá junto ao funcionalismo em vários espaços, e aí a gente aguarda agora que a Prefeitura nos acione para realizarmos a nossa mesa. Karina, além da 10.266, a gente tem acompanhado a greve dos servidores públicos municipais de Belém, e a gente sabe que na questão da saúde nós temos um gargalo que, inclusive, tem sido fruto de debate, de ações, inclusive, do Ministério Público. Você trabalha da Associação do Pronto-Socorro do Guamá, mas esteve envolvida diretamente na luta contra o processo de privatização do pronto-socorro da 14. Como é que está essa situação? Como foi que os trabalhadores receberam essa importante vitória, não só dos servidores públicos municipais, mas do conjunto da população de Belém, a não privatização do pronto-socorro da 14 de março? Essa vitória mesmo, viu? Porque um hospital que tem 106 anos de idade, que recebe de portas abertas, com mais de 16 especialidades. E o governo chegou, foi um dos primeiros ataques feitos à saúde, inclusive. Chegou, não voltou atrás, deixou de participar, inclusive, de audiências públicas que foram chamadas pelo Ministério Público Federal, mas o funcionalismo participou massivamente. Não houve uma audiência em que o auditório do Ministério Público Federal não tivesse ficado lotado por pessoas, muitas pessoas de pé, desde o hall, né? Então, esse processo, ele nos trouxe uma certeza de que a mobilização ela consegue garantir direitos. Portanto, o PSM segue funcionando de portas abertas, tá? Temos problemas, muitos problemas, porque a prefeitura ela deixou também de aportar, ela tenta estrangular o hospital, tá? Mas isso tudo já está nesta ação que você mencionou, uma ação civil pública, manejada pelo Ministério Público Federal, junto com a Defensoria Pública da União, junto com conselhos profissionais de medicina, de psicologia, de fisioterapia e outras. Por que o Ministério Público? Porque realmente envolve verba federal, dinheiro da saúde, tem verba federal envolvida. E aí a Associação Civil Pública aponta que são mais de 125 milhões entregues à iniciativa privada e já tem nomes ali apontados, né? Por exemplo, um dos investigados aí também, o ex-secretário de saúde do município, e essa ação civil pública ela tende a ter muitos desdobramentos. Hoje nós temos uma outra gestora, né, na saúde, uma secretária dessa vez, que também não tem feito esforço para melhorar as condições da saúde, nenhum dos serviços, tende a ir pelo mesmo caminho, né? O projeto da gestão é privatizar, ela seguirá trabalhando para isso, nós seguiremos trabalhando muito mais fortalecidos, sabedores da nossa vitória em relação à 14 e da nossa mobilização. Sabedores disso, faremos ainda mais, né? Avançaremos nessa conquista de direitos para a população e para o funcionalismo de Belém. Nosso tempo já está acabando, Karina. Inclusive, eu queria te agradecer, né, você ter atendido o nosso chamado para vir falar sobre essa situação da saúde. Já queria te convidar, né, para um podcast exclusivo sobre essa situação, né, de uma forma... Eu sei que você está em plena atividade, a gente consegue escutar, né, o carro-som dos servidores, né, na manifestação, mas eu queria te fazer uma última pergunta. O que vocês estão pensando, visto que vocês estão há 30 dias de greve, quais os encaminhamentos que vocês estão pensando, quais os próximos passos do movimento, no sentido de pressionar a prefeitura a abrir a negociação com vocês? Bom, o nosso próximo passo ele já está em andamento, né? Nós estamos fazendo de forma mais setorizada, digamos, na saúde, essas mobilizações. Por
por exemplo. Aqui na Casa da Mulher, essa mobilização trouxe diversas casas especializadas. Semana que passou, nós fizemos ali no Tapanã, também levamos de pelo menos mais 2 distritos, né? Seguiremos, provavelmente faremos o próximo no PSN da 14, então reunindo aí a urgência e a emergência, além das mobilizações diárias e locais que nós temos feito, construindo, inclusive, uma próxima assembleia da nossa categoria, que deve acontecer até o final dessa semana, né? Porque é ali que a gente escuta os servidores e servidoras em greve, quem está organizando os seus locais de trabalho, e a gente toma as decisões. Claro, também temos encaminhamento de participar de todas as mobilizações e também de todas as mesas. Diariamente, a gente se atualiza. Eu queria mencionar uma coisa que nós fizemos muito boa. Nós fizemos uma pesquisa da saúde. Foi uma pesquisa realizada por um instituto com qualificação para isso, e nós trouxemos números muito importantes, tá? 78%, por exemplo, dos entrevistados apontam que o governo do Helder Barbalho é muito responsável pelo que está acontecendo em Belém. Portanto, com peso grande, né? É um dado que eu acho Na verdade, foi o fiador, né, do atual prefeito. Exatamente. Como ele fez afiançou essa candidatura, e com 2 meses ele elegeu, né? Hoje não parece o mesmo cenário, por exemplo, para ele fazer a reeleição ao governo do Estado. E essa responsabilidade apontada em números, ela é muito importante. Significa que em Belém, o colégio eleitoral do Helder Barbalho provavelmente será muito prejudicado, né? A gestão do Igor Armando não tem como se dissociar da gestão do Estado também, conquanto, inclusive, os servidores no Estado, que tiveram só 6% de aumento, aí, né? Mas o governador de aumento, eles chamam de migalha, também observam a luta de Belém, se inspiram nela, bem como outros municípios, como Ananindeua, que também já entrou em greve, né? Enfim, então, a nossa luta no município de Belém, ela repercute, ela reverbera para outras categorias e para outros locais. Então, a saúde tem se organizado, se mobilizado dessa forma também, trazendo esses números. Né? Estamos trazendo esses números e estamos estudando também os contratos, por exemplo. Né? No caso da ação civil pública, a gente está falando de contratos esses que nós apontamos também, e outros que virão. Então, são muitas as frentes, tá? É frente de estudos, com levantamento, impulsionamento dos órgãos de controle, impulsionamento da Câmara, nós estamos indo na Câmara agora, inclusive, protocolar uma solicitação de audiência pública em pleno mês de março, em alusão ao mês internacional de combate às violências contra a mulher. Nós estamos indo protocolar um pedido de audiência com as vereadoras que também são responsáveis. Vereadoras votaram no pacote de maldades. Muitas vereadoras votaram, estão na base do governo. Nós exigimos que elas saiam da base do governo, porque quem ataca a vida das mulheres, ataca a vida de todas as mulheres. Ataca de uma mulher, ataca de todas. E aí a gente está indo para lá também. Então, são muitas as coisas. Mobilizações locais, enfrentamento e exigência aos órgãos de controle, de fiscalização e do legislativo. Tá? E, obviamente, o governo segue todo dia nas redes sociais, sendo denunciado como aquele que corta o Wilson Montes Tesouro. Bem, Karina, eu queria te agradecer a tua participação, reforço o convite para que a gente possa, nos próximos dias, dependendo da tua agenda, que eu sei que é muito corrida, a gente possa gravar um programa especial sobre a situação da saúde, onde você possa desnudar, né, toda essa situação do caos, né, que os governos enfiaram à saúde pública municipal de Belém, te desejar e desejar a categoria da saúde, né, boa sorte, contem com a gente, né, o portal InfoRevolução está a serviço de noticiar a luta dos trabalhadores, né, e, bem, é isso, muito obrigado. Obrigado, Douglas, Diniz. Bom, a gente quer parabenizar
que tem sido realmente uma ferramenta importante para a população. Não é que o portal está a serviço do funcionalismo, está a serviço da população. O jornalismo compromissado com a população faz isso. Né? Hoje, as partes buscam a verdade e leva a sossego para a população. Então, muito obrigada ao portal Revolução, recomendo para a população. E Tá bom. a Chica é uma jornalista independente. Isso, boa atividade aí, dê um abraço em todos os trabalhadores e os grevistas aí, tá bom? Então, gente, nós vamos para um pequeno intervalo, daqui a pouco a gente volta. Portal Info Revolução, luta de classes 24 horas no Brasil e no mundo. Estamos de volta com Debate Info Revolução, podcast do portal 24 horas de notícias de luta de classes no Brasil e no mundo. Ele é servidor público federal aposentado da Marinha do Brasil, recentemente foi eleito coordenador-geral do Sinticep. Eu converso agora com Cedício de Vasconcelos Monteiro. Tudo bom, Cedício? Tudo bem, bom dia. Bom dia. Cedício, recentemente nós ficamos sabendo, né, que o Sindicato de Servidores Públicos Federais realizou, segunda-feira, né, a primeira reunião da sua executiva. E a executiva, assim que logo que foi concluída, fez uma visita, meio que de surpresa, no Hospital Barros Barreto, a partir de denúncias elaboradas pelos próprios servidores do hospital, né? Denúncias em relação à questão das condições de trabalho, das precariedades que se encontram, o ambiente de trabalho, para que os servidores possam exercer as suas atividades profissionais. E também o sindicato produziu, né? Nós tivemos acesso a um relatório que o sindicato produziu desta visita, que vai encaminhar aos órgãos de controle. O que tu tens para falar para a gente sobre isso? Qual foi a tua percepção e como é que foi essa visita? Fala para a gente. Bom, nós fomos fazer a visita lá no Hospital Barros Barreto, né, que é, obviamente, administrado pela Universidade Federal do Pará, e nós fomos verificar os locais onde os trabalhadores da EBSER exercem as suas funções e onde eles também fazem o repouso durante o expediente que eles dão lá. E o que nós vimos, na verdade, no Hospital João de Barros Barreto, em apenas 2 locais, é que é um resultado, né, do sistemático corte de custos por parte do governo federal para poder dar as devidas condições, não só para os trabalhadores do hospital, incluindo a EBSER, como também da população que faz uso daquele hospital e dos seus próprios pacientes. Ou seja, há uma política de desmonte e de corte contínuo de recursos que possibilita, obviamente, né, o sucateamento daquele hospital. Então, é preciso reverter isso, porque isso faz parte de uma política do governo federal. Então, nós encontramos situações muito degradantes do ponto de vista das condições de trabalho e dos próprios pacientes que fazem a utilização daquele hospital. Cedício, nós tivemos acesso, como eu falei agora há pouco, ao relatório produzido pelo sindicato. Me chamou a atenção 3 questões que eu queria que você comentasse. O primeiro tem a ver com o Hospital Barros Barreto, é um dos hospitais mais importantes desse país, hospital universitário, administrado pela Empresa Brasileira de Recursos Hospitalares, a IBSER, né? E me chamou a atenção de que o Hospital Barros Barreto, no relatório que vocês produziram, como é um hospital que trabalha e atende, né, doenças infecto-contagiosas, as cenas de fungo, né, de mofo nas paredes
dos locais onde são atendidos os pacientes, né? Ao menos dos locais onde vocês visitaram. Me chamou também a atenção a forma como os trabalhadores têm o seu repouso, ou seja, não há um ambiente, né, adequado de repouso, e a situação piora em relação à questão das trabalhadoras mulheres, né, que não têm sequer aonde fazer o básico do básico, que são as suas necessidades, e também trocar, né, quando chegam de plantão, todinho, tem que trocar de roupa e etc. É verdade isso? Tenta falar para a gente qual foi a tua percepção, como é que isso... porque são situações que ninguém consegue acreditar que o hospital universitário, que tem que ser, que é um ponto de referência no norte do país, esteja nessa situação. Então, durante a visita, nós fomos ao setor que é reservado para o descanso, para o repouso dos trabalhadores que estão de plantão. São mais de 20 profissionais que acessam aquele setor. Mas, por incrível que pareça, o espaço é muito reduzido para esse pessoal. O espaço não tem banheiro, o espaço é aproximadamente uns 4 metros por 5, por aí, e tem biliches quase que um em cima do outro, além de colchões que tem por lá. Existe mofo, não tem banheiro para que as pessoas possam trocar de roupa, e o mais impressionante é que ainda dentro desse espaço funciona uma cozinha, né? Um espaço que já é pequeno, ainda funciona uma cozinha para que os trabalhadores possam preparar as suas refeições. Ou seja, um espaço destinado ao repouso também abriga uma cozinha num espaço muito pequeno, né? Então, isso é o reflexo da falta de investimento nesse processo. Como existem trabalhadoras, ou seja, servidores do sexo feminino, elas não têm um banheiro para mudar de roupa e acabam utilizando o almoxarifado, que é adjacente ao setor, para poder fazer a mudança de roupa, porque lá não ficam, nesse espaço de repouso, não ficam só servidores do sexo masculino, mas ficam os homens e as mulheres. Então, aí as mulheres têm essa restrição, infelizmente, além de não terem condições. Está maltratado, falta pintura, né? Tem um amontoado de biliches e ainda uma mesa para refeição. Então, esse espaço é insuficiente. No mesmo local? No mesmo local. Esse espaço é insuficiente para tudo isso. Então, o hospital universitário, a EBSER, principalmente, que é a empresa que administra esses trabalhadores, deveria ter um banheiro apropriado fora deste setor, deveria ter uma cozinha apropriada fora desse setor, e esse setor, que ainda é pequeno, né, abriga mais de 20 profissionais, o que significa dizer que, em um determinado momento do dia ou da folga, durante o dia ou a noite, quer dizer, tem servidores que vão pegar um colchão, jogar no chão para poder descansar, porque não tem espaço para todo mundo. Então, a EBSER, como prestadora de serviço, principalmente na área da saúde, deveria observar isso e investir para que esses trabalhadores não passassem por essa situação. Coordenador, então você está me dizendo o seguinte, vamos lá, vamos tentar imaginar, né, concretizar isso que você está falando. Então, no hospital universitário, que atende doenças infecto-contagiosas, que não são doenças de menor porte, são doenças gravíssimas, certo? Onde requer cuidados especialíssimos. Então, nesse hospital que atinge doenças infecto-contagiosas, as paredes têm mofo, as paredes, certo? Segundo o relatório de vocês, estão numa situação de degradação total. Os trabalhadores que atendem esses pacientes vão para o seu descanso, entram numa sala onde funciona cozinha, refeitório
e área de repouso. Não tem Exatamente. banheiro, só tem um banheiro masculino, certo? E não tem um banheiro feminino. O que vocês estão pensando em fazer diante dessa situação toda? Diante dessa situação, obviamente, nós vamos provocar a empresa, como também vamos procurar os órgãos de fiscalização, para que eles possam averiguar o que está acontecendo ali. Por exemplo, nós podemos acionar o Ministério Público do Trabalho, para que ele possa ver as condições em que se encontram esses servidores e servidoras. Porque é impossível, naquele espaço, naquele cubículo, né, que tem vários biliches e colchões, ainda funcionar a cozinha e mesa para comer. Por exemplo, tem servidor que, na hora do seu descanso, gostaria de repousar tranquilamente, mas chega uma outra servidora que vem para utilizar fogão, forno micro-ondas e sentar na mesa que ali está colocada para poder almoçar. Então, o servidor que está de repouso, ele fica incomodado porque gostaria de descansar. Então, não tem repouso, né? Oi? Não tem repouso, né? Não tem repouso, porque há um incômodo para aquele que vai repousar. Então, isso é um absurdo e nós vamos acionar os órgãos fiscalizadores para que possam olhar essa situação mais de perto e recomendar à EBSER que cumpra aquilo que está estabelecido, por exemplo, no acordo coletivo de trabalho, em que os servidores têm que ter área para descanso, tem que ter uma cozinha e tem que ter os banheiros apropriados para eles, porque, inclusive, nessa área, por exemplo, além do mofo no teto, tem azulejos que estão fora, não existe uma pintura adequada, então isso daí a gente tem que averiguar de maneira mais consistente para poder cobrar de quem a gente tem que cobrar, que é a EBSER. Ou seja, vocês falam no relatório de vocês que vocês vão só procurar o Ministério Público Federal, o Ministério Público do Trabalho, para que isso tenha a ver com o acordo coletivo dos trabalhadores, as condições de trabalho. Agora, tem a situação do próprio hospital. Vocês também falam no relatório que vão fazer essa denúncia formalmente à Anvisa, é isso? Exatamente. Por exemplo, no hospital, nós visitamos apenas 2 setores, e um dos setores que a gente visitou foi a unidade de recuperação, onde tem 2 leitos. Essa unidade de recuperação, Pode continuar, Cid. Pode continuar, Cid. Essa unidade de recuperação, ela está numa situação tão ruim que, por exemplo, existem 2 leitos, a área de expurgo se joga material contaminado, né? E aí a gente tem, obviamente, que exigir que essa situação não permaneça dessa forma. Então, e além disso, existe um único banheiro que é usado por todo mundo. Então, é uma situação muito ruim, constrangedora e totalmente inadequada para os trabalhadores de saúde, para os pacientes e por aqueles que ali circulam. Uhum. Agora, Cedício, me faz uma... Eu acho que está duplicada a tua tela. Deixa eu tentar ver se eu consigo tirar uma dessas telas. Tenta fechar uma dessas telas, Cedício, um desses celulares para a gente. Como é que é? Tenta fechar uma dessas telas do sistema de comunicação do celular. Isso. Então, eu acho que tu fechaste a que estava congelada. Tem que fechar. Abrir a outra e fechar a que estava congelada. Então, eu sei que você está me escutando. Então, a Anvisa, né, ela tem uma tarefa gigantesca a partir da denúncia de vocês acerca desse ambiente de recuperação onde
trabalha não só os servidores, como o próprio nome já diz, nós temos um paciente em processo de recuperação, né? Então, como é que fica essa situação em relação a esses trabalhadores que não têm... como lidar com essa situação? A quem esses trabalhadores estão recorrendo, certo? Além do sindicato, existe algum processo de negociação, de conversa? O sindicato tem perspectiva de alguma reunião, se não é com a direção do hospital, né, mas com o próprio reitor, né, que é responsável direto por essa unidade, né? Então, nós participamos, mês passado, salvo engano, de uma reunião com a diretora do hospital. Colocamos todas essas situações e eles disseram que iam resolver os problemas, mas até agora, infelizmente, não resolveram. Eu acho que agora a gente tem que ir para as instâncias superiores para que a gente possa dar solução a isso. Ok. Tá bom, você disse, então eu agradeço a tua participação no nosso programa. Já te convido também para que você, como novo coordenador geral do sindicato, para que a gente conheça o que o sindicato está pretendendo fazer, não só na área da saúde, na área da reforma agrária, né, na defesa dos direitos dos trabalhadores, um podcast exclusivo só a gente e o Sindicato de Servidores Federais. Muito obrigado. Beleza. E até a próxima. Eu que agradeço a oportunidade, o espaço. Esse é um espaço importante para que a gente possa estar denunciando as coisas que têm que ser denunciadas, para que toda a população possa tomar conhecimento, principalmente aquela que faz a utilização do Hospital do Barros Barreto. Um grande abraço. Um grande abraço, Cedício. O nosso programa vai fazer uma pequena pausa agora. Daqui a pouco a gente volta. Debate Info-Revolução, luta de classes 24 horas no Brasil e no mundo. Olá, estamos de volta. Meu nome é Douglas Diniz, sou seu repórter sem fronteira. Está no ar o podcast Debate Info-Revolução. Ela é servidora pública municipal, ex-vereadora de Belém e atualmente é da coordenação do Sintep da capital paraense. Eu converso agora com a professora Silvia Letícia. Olá, Silvia. Olá. Obrigada pelo convite, pela oportunidade de poder debater mais uma vez o tema da educação na Info-Revolução. Bem, ontem, 10 de março, ocorreu a tão esperada reunião do Conselho Municipal de Educação, que analisou o recurso feito pelo Sintep, pela conselheira do Sintep, no caso você, sobre a nova matriz curricular. E a gente, acompanhando as redes do Sintep e as suas redes, tem um monte de questionamento, um monte de perguntas, muitas dúvidas sobre o que foi realmente aprovado no Conselho. Tu pode relatar para a gente o que foi que aconteceu e qual foi a decisão, afinal, que o Conselho tomou? Sim. Nós, depois de mais de 45 dias de greve, nós tínhamos uma pauta e temos uma pauta muito importante, que é a revisão do currículo em Belém. A SEMEC apresentou e fez aprovar no Conselho, no dia 13 de janeiro, uma matriz curricular que impacta e está impactando diretamente a formação dos alunos e o cotidiano e a vida dos profissionais. Porque algumas disciplinas foram extintas da grade curricular, como filosofia, sociologia. Outras disciplinas tiveram redução, né, na participação dessa formação, como história, geografia, ciências. E para nós é um absurdo que isso ocorra.
diante da necessidade que nós temos de fazer com que o aluno, desde o infantil, da educação infantil até o ensino médio, tenha acesso a uma linguagem, a uma formação, às informações sobre essas disciplinas, de como a sociedade se organizou, se organiza, de como as pessoas, agentes sociais, se mobilizam, né, e estão aí nessa sociedade. E houve a redução dessa carga horária. Mas também elas alteraram, né, dentro do currículo, a formação dos alunos em disciplinas como educação física, arte, e a leitura, que é recorrente na rede. Nós temos professores de leitura que trabalham basicamente de forma intensa essa formação, e a grade curricular não considerou isso, não respeitou os tempos de lotação dos professores na educação infantil, enfim, foi muito desastrosa. Isso nos levou a uma perspectiva aí no Conselho Municipal de Educação, que aprovou essa resolução, de apresentar uma contraproposta de matriz curricular. Foi isso que foi debatido ontem na reunião do dia 10. E nesse debate, Douglas, nós tivemos, assim, uma vitória, né, e um problema. Uma vitória porque, diante dessa matriz curricular, mais de 14 entidades, centro acadêmicos, universidades, se posicionaram contra, né, a criação de uma nova disciplina chamada AML dentro da grade curricular, contra essa matriz curricular. E nesse conselho agora que ocorreu, o primeiro conselho de reunião ordinária desse período agora de 2026, porque a última reunião do conselho, no dia 13 de janeiro, foi extraordinária, virtual, só para votar essa matéria, totalmente equivocada, errônea. E aí o Ministério Público se posicionou, né, questionando essa forma de aprovação de um currículo. O Tribunal de Justiça, a segunda vara de justiça, também emitiu posição sobre isso. E ontem nós fomos debater, na primeira reunião, a revisão dessa votação que o Conselho procedeu. E a informação que a gente tem para a nossa categoria e para a sociedade é que nós conseguimos fazer com que o Conselho aprovasse a audiência pública para levar os dois documentos, a matriz da SEMEC e a matriz feita pelo SINTEP, com a categoria, com uma comissão de professores que elaborou essa matriz. Nós vamos fazer isso em audiência pública, consulta por meio eletrônico também pública, coordenada pelo Conselho. E também, mas nós, infelizmente, tivemos uma derrota, que foi a aprovação de um parecer da Comissão de Leis que mantém os defeitos da decisão que foi tomada no dia 13 de janeiro. Esse foi o resultado da reunião do Conselho. Nós consideramos absurda a manutenção dessa grade curricular até que a consulta pública efetive, de fato, as contribuições para a organização da nova matriz. Tá, professora, eu te faço uma outra pergunta, porque até para que as pessoas possam entender. Havia uma decisão da Justiça, há uma decisão da Justiça Federal que determinou, neste caso, a SEMEC, a suspensão desses componentes, né? Arte, movimento e leitura, que é o AML. Não foi considerado isso pelo Conselho, porque, olha, nós temos uma decisão da Justiça Federal, nós temos uma recomendação do Ministério Público, e o Conselho Municipal, que é criado para regular ou autorizar esse tipo de funcionamento, porque pelo informe que a gente tem, agora, de fato, após o recurso que o SINTEP fez, é que está sendo discutido e vai ter consulta pública agora, ou seja, a SEMEC aplicou primeiro para depois fazer a consulta, né? E como é que fica isso? O que o SINTEP está pensando em fazer? Vai entrar na Justiça, vai procurar o Ministério Público, vai judicializar essa questão? Porque há um descumprimento da decisão da Justiça Federal em relação
a ML, e há também quase uma forma de ignorar a recomendação do Ministério Público sobre essa nova matriz curricular. Sim, o Sintep quer tomar providências em relação a isso, principalmente porque foi um erro a votação que ocorreu naquele período, sem ampla divulgação, sem que todos os conselheiros pudessem participar. Foi muito atropelada, foi muito atribulada e ninguém foi ouvido, principalmente a nossa categoria. Hoje, com a aprovação de uma audiência pública e da organização de uma consulta pública, nós podemos reverter essa matriz. Mas, mesmo assim, nós estamos questionando, junto ao Ministério Público, isso, porque não é procedente manter uma lotação, não é correto manter uma lotação como está mantida na SEMEC, considerando uma disciplina que não existe, considerando o esvaziamento da especialidade que é a formação do professor em arte, do professor em educação física. Isso é terrível, porque, imagina, o professor de arte tem que se preparar para assumir a disciplina de educação física e trabalhar a leitura com os alunos, né? A alfabetização com os alunos. Então, pulveriza, generaliza a formação dos profissionais que estiveram numa academia para fazer essa formação. Então, nós estamos questionando isso, inclusive juridicamente, porque nós achamos que está incorreta essa medida. Agora, com a consulta pública, o Sintep tomou a deliberação de fazer uma mobilização ampla na categoria, com os pais dos nossos alunos, para dizer para eles como é que está estruturada essa nova proposta de matriz que nós fizemos. Nós vamos convidar a sociedade a votar, a se posicionar contra a matriz que está colocada aí, com esse absurdo que está colocado, e em defesa de uma matriz alternativa que possa representar os reais interesses na qualidade da formação dos alunos da Escola Pública de Belém. Esse é o nosso objetivo, lançar uma campanha em defesa da escola pública, em defesa de um currículo que possa garantir a formação condizente com as disputas que estão aí fora para os filhos, para a criança da escola pública. Por que os filhos do trabalhador que está na escola pública têm que ter uma formação pobre? É isso que essa matriz curricular da SEMEC prevê. Esvaziando as disciplinas, diminuindo as disciplinas das humanidades, as cargas horárias, e desconsiderando a importância da sociologia, da filosofia, inclusive na formação de crianças do Fundamental 1, né, que esses profissionais podem atuar. O que não consigo entender ainda, não está claro, ao menos para mim, é qual o objetivo da SEMEC ao baixar essa matriz curricular, fazer a lotação dos professores e criar toda essa situação na rede. Qual é o objetivo, na verdade, da SEMEC, professora? A gente acha que o objetivo é economizar dinheiro com a contratação de professores. Porque tu coloca um professor para assumir a carga horária, inclusive, de várias outras disciplinas. Não é? Mas não é o Fundeb que paga a maior parte dos salários? Não é o Fundeb que paga? É o Fundeb, é o Fundeb. Prefeitura quer economizar o quê? O dinheiro dos outros? Exatamente, Douglas. É um fundo público, é um fundo de investimentos que tem investimentos, né, do governo federal, do governo estadual e da prefeitura, mas é uma economia que tu pode fazer. Por que a gente diz que é um ajuste fiscal? Porque tu pega um professor de arte, coloca um professor de arte numa escola e ele vai ter que dar conta de aula de arte, de aula de educação física, de aula de leitura. Ele vai ocupar, ele vai ficar toda a carga horária, todo o tempo dele de aula numa turma, e aí vai faltar professor de arte nas outras turmas, em outras turmas, em tempos, porque nós não temos profissionais suficientes. A mesma coisa com as demais disciplinas. Então, é uma preocupação muito grande isso. Não pode ser dessa forma. A criança, desde a educação infantil, desde o maternal, precisa ter professores de educação física, precisa ter aula de arte. E eles dizem que o pedagogo pode fazer isso
Nós temos uma formação geral, é verdade, nós pedagogos, eu sou pedagoga, nós temos essa formação geral. É possível nós trabalharmos com a criança pequena as atividades de arte, mas não posso substituir o professor de arte, que é preparado para trabalhar com essa clientela, com a sua disciplina. É um absurdo, sem formação nenhuma, sem comunicação nenhuma, tu impor uma dinâmica dessa. Nós estamos questionando esse currículo. E mais, nós estamos questionando a forma de lotação que eles estão usando a partir da grade curricular. Uma matriz curricular que deixa a criança nas creches em tempo menor. 4 horas essas crianças serão liberadas. Antes elas ficavam até 5h30 da tarde. É um problema social que isso gera também. Tudo Como é que a mãe vai pegar sabem... 4 horas da manhã, né? A criança na escola. 4 horas da tarde, perdão. Da tarde, melhor dizendo isso. Isso, 4 horas da tarde. As crianças entram 7, 7h30 e saem 4 horas da tarde. Não saem mais 5h30 como saía antes. Maioria, muitas mães solo que têm que trabalhar fora, como é que vão sair 3 horas, 3h30 do seu trabalho, cruzar a cidade para pegar o filho ou a filha 4 horas da tarde? Exatamente, exatamente. Então, são absurdos como esses que estão fazendo com que a gente questione sobremaneira essa matriz curricular e exija, né, uma reversão desse quadro. Então, professora, como é que esse debate sobre a carga horária dos professores, a lotação, a diminuição, né, do tempo da criança na escola caiu na comunidade, né, na população? Como é que a população ela está sabendo que isso está acontecendo ou vai acontecer, né? Como é que as mães, as responsáveis, os responsáveis, né, estão encarando essa situação? Não existe nenhum tipo de mobilização, de movimento que tente parar essa situação? Essa questão que você pergunta ela é tão séria que nós conseguimos, durante a greve, mobilizar, por exemplo, as mães de alunos e alunas que se organizaram num grupo, inclusive, para lutar pela manutenção da jornada que as crianças tinham de aula, né? Para que elas pudessem sair 5h30, para elas puderem ter um tempo para ir buscar as crianças na creche, na escola. Houve uma mobilização, ainda existe, essas mães estão mobilizadas, é interessante a participação delas. Elas foram no Ministério Público, pediram reunião com o prefeito, se mobilizaram. Hoje, a SEMEC ela apresenta uma proposta de manter a saída às 4 horas, mas organizar a escola para que a criança saia só 17h30, imagine. Para as mães que trabalham, que não conseguem buscar seus filhos mais cedo, elas buscariam mesmo 5h30 as crianças, mas porque eles iriam colocar professores substitutos lá para garantir ficar com essas crianças até 5h30, desenvolvendo atividades, enfim. É uma preocupação que as famílias têm, nós também, porque antes as professoras ficavam até 5h30 e eles não querem garantir essa jornada mais, sabe? Eles tiraram os professores de lotação de 150 horas, diminuíram a carga horária deles, eles perderam 150 horas. Essas professoras que trabalhavam nas creches com 150 horas, perderam 50 horas. Além de ter diminuição de salário das professoras, ainda tem a redução do tempo de permanência da criança na escola. Então, existe essa preocupação que não acabou, ainda não terminou esse debate, ainda vai continuar a luta em defesa da lotação e da carga horária justa para as crianças, para as famílias e para os professores também, porque não somos só nós penalizados, são as famílias, fundamentalmente, que a mãe vai ter que sair, que é vendedora lá no comércio, vai ter que sair de lá 3 horas da tarde, 3h30 da tarde, para pegar o seu filho 4 horas da tarde na escola. Entende? Então, isso é um absurdo. Isso sem falar que essas crianças, a última refeição dessas crianças, que saíam jantadas da escola, vai ser 3 horas da tarde. E a SEMEC chama isso de janta, sabe? Como é que ela vai garantir as 3 refeições, as 4 refeições que deveria garantir para as crianças que tinham essa dinâmica nas creches? Então, é um absurdo o que está se promovendo na lotação de 2026 por esse governo, que não escuta ninguém, que é autoritário, que impõe, que diz como tem que ser pronto, que acha que conhece a realidade das escolas.
que acha que conhece a realidade das comunidades, dos territórios onde essas escolas funcionam. E eles não conhecem, porque se conhecessem, entenderiam que quase 40% das famílias desse estado, dessa cidade de Belém, é mantida por mães solo. É mantida por mulheres que trabalham e que educam seus filhos, muitas das vezes sozinhas. Então, nós estamos muito preocupados, achamos que é um problema geral e já estamos acionando os diversos setores da sociedade para se posicionarem contra esse formato criado pela SEMEC. É isso. Professora, Oi. Desculpe, é que nosso tempo está encerrando. Eu não poderia deixar de fazer 2 perguntinhas para a senhora, e a senhora já aproveita e emenda o que a senhora ia falar. Né? Primeiro, quem são esses profissionais, né, que vão ficar nesse período, né, de 16 horas até 17h30? Qual é a qualificação desses profissionais? Quem são esses profissionais que vão tomar conta, né, vão esperar os pais, as mães irresponsáveis vir pegar essa criança na escola? E como é que o Ministério, como é que a Vara da Infância e da Juventude, o Ministério Público, está se posicionando sobre isso? Então, não é uma posição oficial ainda da SEMEC, foi uma posição falada numa reunião de negociação com o Sintep, mas a gente imagina, né? Eles aprovaram ontem na grade curricular que qualquer professor pode dar aula de arte, que qualquer professor pode dar aula de educação física, de leitura, qualquer professor, que o pedagogo pode dar aula para qualquer área. Como já é assim, né, no Fundamental 1. Então, o que aconteceu? O que nós imaginamos? Que serão pessoas de nível médio contratadas para ficar com as crianças até o final do período, ou professores contratados, né, em horários, né, de 8 horas de trabalho para ficar tomando conta. Enfim, nós não temos ainda a informação precisa, mas nós já imaginamos que qualquer pessoa, qualquer adulto vai ficar responsável por essas crianças, e nós somos contrários a isso. O Sintep é contrário a que qualquer adulto fique responsável pelas crianças na educação infantil. Tem que ser gente com formação, tem que ser professores, tem que ser profissionais com essa formação. Então, nós estamos denunciando a SEMEC, não sabemos ainda como vai se dar esse processo, a SEMEC não nos informou de forma evidente, só informou isso, que vai ficar gente para tomar conta dessas crianças, mas nós já estamos preocupados, acionando o NAECA, da Defensoria Pública, que é o núcleo que trabalha com isso, acionando o Ministério Público, né, a Promotoria da Educação, dos Direitos Fundamentais, porque nós não vamos tolerar e aceitar que haja esse retrocesso na educação pública em Belém, em especial na educação infantil, que é a base, né, para desenvolver a formação crítica humana das pessoas nessa sociedade. Então, nós não vamos, o Sintep, assim, nós estamos indignados com o que aconteceu ontem no Conselho, manter essa grade curricular até o processo finalizar, e nós queremos que esse processo finalize, mas nós queremos que a sociedade participe, que os professores participem, que os pais dos nossos alunos participem, favoráveis a uma educação condizente com a formação dos profissionais e com a necessidade dos alunos também. Tá? É isso que a gente espera. Eu agradeço muito o espaço que o InfoRevolução está dando para a gente poder falar sobre isso. Muito obrigada por ter feito a cobertura da nossa greve, acompanhado a gente de perto. Vocês sabem, Douglas, que nós precisamos de concurso público na rede, de formação para professores na rede, de valorização dos nossos profissionais, que nem o piso salarial do magistério o prefeito paga, e ainda corta gratificações, valores nas nossas gratificações, como de regência, e faz uma reforma administrativa que atropela os direitos da categoria, obrigando a gente ao invés de voltar para a escola satisfeito com o nosso trabalho, preocupados com o nosso trabalho e o futuro, tanto da escola pública quanto de nossas crianças. Então, obrigada por esse espaço. Vamos ir lutando firmemente contra essa matriz curricular e essas políticas públicas avassaladoras do prefeito Igor Normando. Não, professora, primeiramente, foi um prazer, né, acompanhar a InfoRevolução, acompanhar durante os mais de 40 dias de greve da educação. A gente já está acompanhando também a greve da assistência social, a greve da saúde. Agora nós temos uma equipe cobrindo
a ocupação da prefeitura de Ananindeua, que é uma outra greve da educação que está acontecendo. Nós queremos já deixar de antemão, né? Nós estamos fazendo um programa um pouco rápido, né? Temático, mas nós queremos, na verdade, já convidar a senhora, a direção do sindicato, para que a gente possa fazer um programa especial, né, que trate não só do que foi a greve da educação, a gente procure aprofundar esse tema, que é super importante, que tem a ver com a matriz curricular e a situação das crianças nas creches. A gente agradece muito, a gente sabe que a senhora está na escola, está no seu intervalo, né, e esse intervalo é muito precioso, a gente agradece muito a sua participação. Obrigada, Douglas. Obrigada, InfoRevolução. Até mais. Então, gente, InfoRevolução está se despedindo. Semana que vem nós temos um novo programa. Contamos com a sua audiência. Debate InfoRevolução é um programa independente que sobrevive, vamos dizer assim, sobrevive de fato, né, da contribuição voluntária dos movimentos sociais, dos lutadores sociais. O nosso Pix está aí na tela, é 91 981469500. Até semana que vem.